Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Mas que alegria e o privilégio de poder tornar essa casa. Eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia comigo no livro de Salmos, de número 24. Salmos de número 24. Agradecendo a Deus pela vida do pastor Márcio, convite feito pelo pastor Celso, sua família, meu amigo, companheiro, sempre nos abençoando muito. E para nós é um privilégio, uma alegria poder estar aqui na noite de hoje orando pela sua vida. Amém? O Senhor está debaixo dos nossos joelhos e que seja feita a vontade de Deus, sempre. Amados, alegria aos pastores, amigos que estão aqui. Para mim, minha esposa, minha filha que hoje acompanha, um abraço do nosso pastor Francisco Viana Júnior. Deixa um abraço a toda a igreja. Hoje nós temos trabalho com as crianças lá. Então a Lavínia e a Larissa não puderam estar aqui, elas estão envolvidas com o trabalho, mas nós viemos aqui celebrar a Deus. Quantos estão felizes aqui na noite de hoje? Quantos estão alegres? Que alegria. Amados, Salmo de número 24, o texto do verso de número 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no teu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Pode tomar seu assento, adorando a Deus. Diante de uma semana muito corrida, chegamos de viagem bem de madrugada, ainda lecionando na escola dominical, trabalho evangelístico na parte da tarde, atendendo algumas das congregações, mas essa mensagem queimando dentro do meu coração. E quando todo o andamento do culto, os primeiros hinos, tudo aquilo que foi entoado, eu entendi que essa era a vontade de Deus. Eu preciso compreender e entender aquilo que o salmista está dizendo, dentro dessa breve síntese. E eu gosto muito da Bíblia Mensagem nessa conotação de linguagem de hoje, para uma boa compreensão até na questão do evangelismo. A gente sempre usa uma linguagem mais atual para os novos convertidos, que traz uma facilidade de compreensão. É bem certo que os níveis vão sendo alcançados, e trazemos então uma linguagem que é mais próxima dos originais. Porém, eu gosto desse texto que diz assim: o Eterno reclama os seus direitos de tudo que está sobre a terra, sobre o mundo e todos que nele vivem. Ele construiu as vigas mestras dos rios. Quem pode subir o monte do Eterno? Quem pode escalar o seu santíssimo paredão que está do lado norte? Ó Eterno, quem entrará em sua casa? Quem será convidado para esse grande banquete? O que devemos fazer para participar de tudo isso? O que eu faço para ser inscrito nessa lista? Aí a resposta vem: ande direito, faça o que é certo, fale somente a verdade, não machuque o seu amigo, não acuse o seu próximo, menospreze o desprezível e mantenha a sua palavra, ainda que você sofra prejuízos. Nunca aceite propina e nunca negocie os seus princípios.
Este é aquele que receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. E isso tem me confrontado dia após dia, porque algumas pessoas têm se apagado no longo da sua trajetória. Quando nós falamos acerca daquilo que o salmista diz, é bem certo que ele traz acerca da vinda do Senhor. Vivemos em um tempo de crise, a lição de hoje falou muito sobre isso, onde as pessoas não querem o que é certo, as pessoas querem o que dá certo. Os negócios, negociaram-se os princípios, e os valores parece que foram deixados de lado. Vivemos em crise econômica, crise estabelecida política no nosso país, liberação de drogas. Fazíamos um culto, de repente para-se um carro, desce 2 casais, uma criança de colo, uma de 3 anos, eles acendem um baseado e fumam normalmente. Temos que aprender a conviver com tudo isso. A utilização de crianças de 8, 9, 10 anos já vivendo a sensualidade, se tornando-se sexy, e esquecem que sexy é dizer estou me preparando para o sexo. Nunca se viu tantos jovens sendo pais na sua tenridade, jovens que estão engravidando precocemente, pessoas que não têm capacidade nem de cuidar de si mesmo, quanto mais cuidar de crianças. Vivemos em um tempo de crise existencial, e a pergunta que fica é: como nós temos reagido a tudo isso? Quando falamos da igreja, falamos de uma igreja que se aproxima de Deus e que traz a presença de Deus, mas parece que um desvio espiritual tem tomado conta. É bem certo que, se nós falarmos de tempos atrás, talvez a preocupação era tão tamanha de não se desligar da vontade de Deus. Talvez qualquer coisa que acontecesse, nós corríamos e dizíamos: Senhor, perdão. Mas parece que isso tornou-se algo tão liberal dentro da igreja, onde as pessoas já não sabem mais o significado do perdão, do amor. Talvez entramos culto e saímos cultos, e talvez o profissionalismo, ele tem tomado conta de nós. Entramos já sabendo quem canta, já sabendo quem prega, já sabendo qual o hino que vai ser cantado. Parece que já não há mais música dentro de nossa alma. Parece que os lenços cessaram, porque não buscamos mais chorar na presença de Deus. E eu gosto de uma coisa, e que isso permeia a minha vida, que o tempo da mensagem que eu prego deve ser dobrado no tempo da minha oração. Porque identificar o que? Primeiro, que os nossos valores, eles devem governar as nossas ações. Eu sempre digo que quem não é digno de ser seguido, jamais ele pode ser ouvido, porque mais do que ser ouvido, mas é o exemplo que eu dou. Então Pedro diz em sua carta, capítulo 1, verso de número 13: portanto, cingindo os vossos lombos de entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na nossa ignorância, mas vós, como santos, sede santo, como aquele que vos chamou é santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O papel da igreja fala de santidade, santidade ligada à conduta do modelo a ser seguido, ou seja, entender que alguns homens ao longo da Bíblia viveram uma vida de santidade. Não tinha aplauso do lado de fora, mas ele foi bem amparado do lado de dentro. As conquistas do lado de fora, elas não querem dizer nada. A maior conquista que nós temos dentro da nossa casa: não perderemos a infância dos nossos filhos, não perderemos a família. Acreditamos que aqui tem homens e mulheres cheios da presença de Deus. A nossa casa é do Senhor Jesus. Eu preciso entender que ainda numa vida justa, de integridade, alguém que andou com Deus. Porque falar de Davi, ele teve sua família, conquistas pessoais, mas dentro de sua conduta foi uma tragédia dentro da sua casa. O grande problema é que na atualidade a gente valoriza muito as habilidades, os talentos,
mas esquecemos do comportamento. Olhamos para pessoas que a gente nem conhece e esquecemos de olhar as pessoas que conhecemos. É por isso que eu sempre digo que eu prefiro alguém que eu conheça, por mais que não tenha tanto conhecimento. Talvez não tenha números de seguidores aí na rede social, mas é alguém que eu conheço no seu dia a dia. Temos que tomar o cuidado para não valorizar talentos e deixar o comportamento de lado. Entendendo que quando nós falamos acerca disso, falamos de Eli. Ele tinha funcionalidade, mas os seus filhos perdidos. Mas temos que ser como o pai do filho pródigo, que na nossa mesa nunca falte pão. Se olharmos a lição de hoje, de Ruth, capítulo 2, verso 21, quando ela diz: eu estava cheia, mas fiquei vazia. Antes que a fome chegasse, eles tomaram uma atitude de ir para Moabe. Quantas pessoas ansiosas, a crise nem bateu a porta, só porque ouviu falar, já tem saído a caminho de Moabe. Mas nós estamos pregando para uma igreja que vai permanecer em Belém, uma igreja que não vai correr mediante a ansiedade ou a crise que ressoa. Nós continuaremos firmados na palavra de Deus. E se essa é uma realidade, eu preciso ser como Pedro, que o seu encontro gerou encontro para a casa dele. Entenda que o encontro da beira da praia é o encontro de sua casa. A vida que eu levo com ele hoje vai refletir na nossa família, na nossa estrutura, na nossa história. Se isso é verdade, as realidades internas revelam o conteúdo do nosso caráter. Então eu não posso falar só sobre Deus, eu preciso falar com Deus. Não é a ortodoxia, mas é a ortopraxia. Porque eu não posso separar isso, eu preciso entender. E Paulo disse na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 16: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvará os que te ouvem, salvará a ti mesmo. Se isso é uma verdade, eu preciso compreender que eu não posso deixar de lado, porque um dia eu corrigi uma das minhas filhas. Eu sei que toda mãe deve ter alguém que corre sempre para a mãe intermediar e correr para o pai, é mais ou menos isso, né? Não vai direto no pai, os pais são um pouco mais sanguíneos. Aí eu disse para minha esposa: eu não quero chorar amanhã, eu prefiro chorar disciplinando hoje do que chorar porque não disciplinei amanhã. Então vale a pena chorar hoje, vale a pena buscar hoje, porque quem não chora a dor da disciplina hoje, vai chorar a dor do remorso amanhã. Remédio bom é o remédio amargo, não é o que eu quero ouvir, mas é o que eu preciso ouvir. Então, se a compreensão é clara de Hebreus 12:1, portanto nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Vivemos em um tempo onde se falta modelo. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 3:9, não que não tivéssemos autoridade, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado. Precisamos de um estilo de vida que seja modelo para os outros. Você pode repetir comigo? Diga: preciso de um estilo de vida que seja modelo para a vida do próximo. Então a nossa vida, ela é um modelo. Por quê? Porque é como um selo, é como uma impressão, ou somente um caráter piedoso e uma vida cheia do Espírito Santo lhe assegurará de um fruto verdadeiro e de uma referência contínua e duradoura na vida de muita gente. Eu preciso compreender quantas pessoas que demonstram competência e as pessoas o tomam como modelo, mas quanto mais isso acontece, maior é a possibilidade dessas pessoas tornarem-se isoladas, porque nós queremos ser o que as pessoas querem que a gente seja.
E a gente deixa a identidade de Cristo de lado. Quantas pessoas apagadas no meio da igreja, pessoas que eram usadas, pessoas que eram cheias da presença de Deus, pessoas que foram pressionadas pelo sistema, apagadas pelo sistema. Mas eu sei que Deus me trouxe aqui para dizer: nós não nos renderemos ao sistema, nós viveremos a palavra, andaremos segundo a palavra, porque compreendemos que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, e se Deus nos trouxe aqui, é porque Ele tem coisas maiores a se realizar. Se essa é a verdade, as pessoas apenas veem o que elas desejam ver. E à medida que a gente cresce, a gente é tentado e seduzido a esconder a verdade da gente mesmo. E a gente deixa a identidade de Cristo de lado. A gente se molda ao padrão desse mundo. E quantas pessoas já não têm mais alegria em servir a Deus? E a pergunta é: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem entrará no teu santuário? Isso é uma pergunta que não quer calar. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com a reputação, e reputação é feita de momentos, caráter é uma vida inteira. Eu preciso entender que reputação, ela deve ser alinhada com caráter. Eu preciso alinhar a minha vida com a vontade de Deus. E se isso é uma verdade, a reputação é o que os homens dizem, caráter é o que Deus conhece a respeito de nós. Porque moralidade pública, segundo Hernandes Dias Lopes, diz que moralidade pública sem piedade secreta é como um corpo sem alma. Porque as pessoas vazias de caráter é como alguém que não sabe para onde está indo, e para as pessoas que não sabem para onde está indo, qualquer lugar serve. Ou seja, eu preciso entender e eu preciso compreender que as influências devem ser duradouras e restauradoras. Duradouras e restauradoras. Eu preciso compreender que eu preciso que qualquer pessoa que se mostrar inconsistente no caráter não permanecerá com uma voz de influência na vida das pessoas que estão do lado de fora e do lado de dentro também. Eu preciso entender que as nossas habilidades, tudo aquilo que a gente faz de bom, pode até abrir porta, mas o que vai manter a porta aberta é a sua vida com Deus, é o seu caráter e a sua vida de santidade. Tem alguém recebendo isso? Alguém me pergunta qual é o segredo de tantos anos pregando? Não, coitado, eu estou longe do pastor Hermes aqui, dos senhores que estão aqui. Mas qual é essa continuidade? Alguém disse assim: qual é o segredo? É o cartaz que você faz? Nem gosto de cartaz, nem ligo muito para a rede social. Porque o que revela quem nós somos é a porta do quarto fechada, é quem nós somos diante de Deus. E eu profetizo na noite de hoje que haja um avivamento no meio de nós. E avivamento é o quê? É um curto espaço de tempo onde Deus toca algumas pessoas que são motivadas a buscá-las e que reconhecem os seus pecados. O grande problema é que talvez muita gente se acomodou. Hoje não pode disciplinar, hoje não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que pegar Mateus 18 e arrancar da Bíblia. A disciplina não é má, a disciplina é boa. E algumas pessoas, elas acabam cauterizando o seu pecado. É como uma luz de óleo acesa no painel do carro. Uma hora vai dar ruim, mas tem gente andando. Mas se tiver que parar hoje para manutenção, a gente vai parar, porque a gente não vai morrer no meio da trajetória, a gente vai encontrar com Ele. É que o grande problema é que a gente olha para a vida do ministério de Jesus e a vida dos seus discípulos, mesmo Judas, sendo aquele que o trairia, Jesus não revelou, Jesus não expôs ele, Jesus não coloca ele à frente dos outros. Uma boa liderança não expõe, uma boa liderança levanta, uma boa liderança restaura. Um dia pregando e terminando, nós estávamos, eu e o pastor Marquinhos, vocês conhecem, lá em Campos Jordão, e nós estávamos fechando um trabalho de escola teológica, e de repente a porta da igreja entrou um rapaz, era um pai de santo. Ele disse: é pai de santo? Eu sou pai de santa, porque eu tenho 3 em casa, então eu estou melhor do que ele. E ele disse, eu vi que o Marquinhos ficou assim, mudou até a cor, e eu sei que ele foi pressionado para aquele momento. Aquele homem entrou e disse assim: quem manda nesse bairro sou eu.
E ele disse o seguinte: eu ouvi falar que quando entra na igreja dos crentes aqui, a gente cai. Eu não sei, deu um branco no Marquinhos não fala nada. Eu peguei, tomei a frente e disse o seguinte: o evangelho que pregamos e o Deus que servimos não é um Deus que derruba, não é um Deus que faz os homens cair, mas é um Deus que levanta o caído e põe ele de pé. As lágrimas rolaram dos olhos daquele homem, de toda a ousadia que ele tinha para entrar, caiu por terra. Eu disse: posso abraçá-lo? Essa é uma igreja que dá o exemplo. Eu quero profetizar: tua casa é dele, tua família é dele, onde você passar, nós veremos a glória dele. Quem vai subir no monte santo do Senhor aqui? Precisamos de um avivamento que resulte na reconstrução moral dos indivíduos, não somente dentro da igreja, mas principalmente fora dos portões da igreja. Precisamos de um avivamento que mude a história. Talvez se os nossos pecados fossem revelados, talvez choraríamos e arrependeríamos dos nossos pecados, e mudaríamos a trajetória da vida, já que os nossos pecados não vão ser revelados. Ficamos desviados de coração e vamos caminhando como se nada tivesse acontecendo. Aí alguém me perguntou esses dias: e o Deus de Elias? Ainda não faz milagre? Eu disse: o Deus de Elias, ele continua onde está. O grande problema é que está faltando os Elias de Deus. Será que tem Elias de Deus aqui? Porque nível, o mais importante não é a forma que eu prego, não é como eu canto, mas é a minha vida que eu levo. Nada mais compromete a pregação do evangelho diante do mundo, com a incoerência entre a mensagem que pregamos e a vida que vivemos. E eu preciso entender que caráter é uma vida plena, é como uma estrutura que ela é inabalável, porque o que você pensa é o que você faz, o que você faz é resultado daquilo que você idealizou. A integridade é o valor que sustenta todos os outros valores. Está difícil, continua íntegro. Está difícil, continua servindo o Senhor. Está difícil, entenda, o nosso final não é aqui, o nosso final é com Ele. Quem acredita no céu de glória aí? Muitas pessoas talvez não nos ouvirão. E esses dias eu passei pela rua da casa, algumas pessoas falando comigo. Cheguei à noite, dormi, quando de manhã eu acordei cedo para trabalhar, eu escutei dizer assim: não pode ser, eu estou ouvindo uma voz aqui. Parece que é a minha voz. Será que eu estou tão louco assim? Será que é um delay do passado? Eu estou ouvindo a minha voz e estou ouvindo a voz do pastor também. E eu saí para o lado de fora, comecei a andar pelo muro. Eram os meus vizinhos, que nem crentes são, ouvindo a mensagem que eu tinha pregado um dia antes. E eles vibravam do lado de dentro. Eu encostei no muro e comecei a chorar. O pastor Antônio Romero, no ano de 2008, pregou uma mensagem na reunião de obreiros, dizendo que quem deveria consagrar a liderança, os obreiros, deveriam ser as esposas. Vamos chamar os vizinhos. Porque mais do que a esposa, quem conhece são os nossos vizinhos. Eu não sei se você está entendendo isso, mas qual é o tipo de modelo que a gente tem sido para a sociedade? Algumas pessoas deixam de servir a Deus devido aos escândalos causados pela igreja. O nosso mau comportamento, em vez de atrair gente para dentro, tem colocado gente para fora. É tempo da gente se arrepender dos nossos pecados. Será que tem alguém que recebe isso? Eu sei que não é uma mensagem que talvez, poxa, não, mas é uma mensagem, Magal, tem batido aqui dentro. Eu preciso ser melhor. Tem alguém que precisa ser melhor aqui? Tem alguém que precisa ser melhor aqui? Esses dias, na despedida de uma das congregações, indo para outra, fizeram aqui algumas coisas, alguns ditames, e as minhas filhas passaram. Cada um deixou uma mensagem, era meu aniversário. Aí a Letícia veio, e ela não me disse nada. Ela trouxe, leu o texto, disse: meu pai, Isaías, é um pouco chato. Eu sei que eu sou chato, tem dia que nem eu me aguento. Meu pai, mas é alguém que Deus transformou ele, e também nunca escondo quem eu fui. Não preciso dizer que eu sou melhor do que ninguém, porque eu sou o pior. Talvez eu faça igual Paulo, sou o pior dos pecadores. Mas quando ela disse uma frase que cortou meu coração, foi a seguinte, eu termino:
O melhor de tudo é que antes dele pregar a mensagem, ele compartilha a mensagem que ele vai pregar com a gente. Sabe o que Deus falou no meu coração? Que a maior mensagem não é aquela que você prega na igreja, ou a mensagem que você prega na rua, mas é a mensagem que você prega dentro da tua casa. Eu quero profetizar sobre famílias restauradas aqui hoje. Eu quero profetizar sobre relacionamentos reatados aqui hoje. Eu quero profetizar sobre vidas que estavam vivendo um dilema, vivendo talvez o prelúdio de uma tragédia, mas na noite de hoje eu quero profetizar: cadeias serão quebradas. Quem acredita nisso? Você pode adorar a Deus aí. Eu não posso deixar que a minha mensagem não seja ouvida pelo barulho das minhas atitudes. Um certo escritor disse: eu não consigo te ouvir, porque o barulho da tua atitude, o teu comportamento atrapalha o que você está falando. Mas que a nossa mensagem seja uma vida de santidade. Quem pode adorar a Deus se coloca de pé aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Grava isso para a tua vida. A gente não precisa fazer média com ninguém, e a gente tem que entregar a mensagem de Deus. Obrigado, pastor Márcio. Obrigado, igreja do Três Marias, que ainda ama ouvir a palavra de Deus. Porque eu vi de uma mulher de 70 anos, durante 4 meses ininterruptos, em meio às minhas tragédias e lamentações, nos dias mais angustiosos da minha vida, ela nunca dentro desses 4 meses disse uma coisa que eu queria ouvir. Ela sempre disse o que eu não queria ouvir, mas o que eu precisava ouvir. Foi isso que me colocou de pé. Precisamos viver o que é ser igreja. Como é que o caráter se manifesta? Ele se expressa na forma de pensar. Bandido bom não é bandido morto, não. É ex-bandido convertido. Muda a mentalidade, gente. É forma de pensar. Evangelho é estilo de vida, é conduta. Todos esses 3 elementos têm que andar unidos. Diga comigo, forma de pensar. Diga comigo, forma de pensar. Diga comigo, estilo de vida. Diga conduta. Esses 3 não podem ser separados. Evidentemente, eles não podem ser observados separadamente. Eu vou orar. E em tudo aquilo que fazemos e manifestamos, esses 3 aspectos aparecem simultaneamente. Se todo o crescimento espiritual é demonstrado pelo nosso caráter, e com o passar do tempo acumulamos conhecimento, mas não demonstramos nenhuma mudança de caráter, grave isso. Isso mostra o quanto a gente não conheceu Jesus. Quando uma pessoa diz para ele não tem jeito, talvez essa pessoa que disse isso não conhece Jesus. Nós acreditamos no Jesus que restaura, no Jesus que muda, no Jesus que levanta. A Deus! Eu lembro do meu pai apegado dos seus últimos dias de vida. Ele disse: Jesus ainda salva, Jesus ainda levanta, Jesus faz a obra. Quem acredita que tem milagre acontecendo aqui hoje? Eu não quero acumular conhecimento sem relacionamento. Todo nível de conhecimento ele gera relacionamento. Eu não quero só conhecer a letra, eu quero a essência da letra. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu fui levado até Cruzeiro por uma pessoa que eu nem conheço. Estávamos indo para o seminário teológico.
e meu telefone tocou, alguém está pedindo socorro. Como é que eu posso saber que tem alguém pedindo socorro? Eu vou ficar engomado no meu terno, na minha gravata. A igreja precisa arregaçar as mangas e viver o poder de Deus. 5 horas no outro dia, Cristina sem saber quem era, sem saber onde era. Encontramos alguém jogado às traças. Depois de 5 horas, eu não vou te cansar de pervorar. 100 metros de distância. A mãe que estava comigo disse: é meu filho. Eu falei assim: como é que é teu filho? Na minha cabeça, como é que é o filho? A única coisa que eu estou vendo é um cobertor e um pé sujo. Ela saiu correndo, pulou sobre ele, arrancou o cobertor e disse: é meu filho. Gente, se vocês quiserem viver uma vida mesquinha, de um evangelho barato, continue acomodados com os braços cruzados. Mas se vocês estão dispostos a viver o sobrenatural de Deus, vamos para cima, porque a igreja do Senhor nunca será parada. Quem acredita nisso? Antônio, o menino veio, pastor. Em 3 meses Deus mudou a história dele. O menino está restaurado, tirou a habilitação, está terminando o estudo, vai entrar na faculdade. Aleluia. Exaltado é o Senhor, aleluia. Deus está levantando gente para salvar a gente aqui. Quem entrará no teu santuário? Quem subirá ao teu santo monte? Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Que entradas são essas? São portas. O que ele está dizendo de cabeça? Cabeça não é cabeça, são as vigas mestras que estão em cima. Ele está dizendo: pastor Hermes, quebra a porta, arranca tudo, deixa ele entrar. Eu tenho 4 minutos e eu preciso orar com alguém. Seja sincero. É para você que quer mais de Deus. Sai do teu lugar e vem correndo. É só para você que foi tocado. Sai do teu lugar e vem correndo. Vem. Tem uma presença gloriosa aqui na noite de hoje. Não seja incubado pela religiosidade. Deus te chamou para viver milagres. Você pode profetizar na vida de alguém? Diga para alguém que está do teu lado, diga: Deus te chamou para viver milagres. Deus te chamou para viver. Abra a tua boca, diga para ele: Deus te chamou para viver milagres. Milagres, sinais. Estenda as suas mãos à frente. Derabacai abaxere bicai. Remancho que a ceia manturibikai abaxere. Os homens mostram seu caráter de maneira mais clara nas suas trivialidades, quando eles não estão sendo observados. Do lado de fora é o que os homens conhecem, do lado de dentro é o que Deus conhece a tua alma. As crises não são necessariamente aquilo que forma um caráter, mas o que revela o caráter das pessoas. Eu não posso permitir, não posso me encolher, não posso deixar que a minha alma se comprometa com as coisas mundanas. Por que grandes ministros têm sucumbido vergonhosamente? Porque aquilo que você é, o teu caráter, determina quem você será no dia de amanhã. Eu disse essa frase hoje. Toda instituição é uma sombra projetada
de um único homem, grave isso, toda instituição, casa, família, trabalho, é sombra de um único homem, e isso determina qual é a sua organização. O que nós somos determina o que é a nossa casa. O que nós somos determina a empresa onde a gente trabalha. Pastor, eu não consigo mudar o mundo. Não, eu sei que não. Nós não conseguimos talvez mudar o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, mas nós seremos uma fonte inesgotável de influência para a vida de muita gente. Nós subiremos o monte. Estenda suas mãos à frente. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Tem alguém que canta? Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que chegam aqui precisando de um renovo. Existem pessoas que chegam aqui dizendo: Deus, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero um novo tempo. Nós profetizamos na noite de hoje tempo de restauração, tempo de santidade, tempo de milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde você está, seja tocado pela presença de Deus, seja tocado pela presença de Deus. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. A tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade.